Um dos principais alvos de crítica da torcida do Flamengo é o meio-campista Alan. No entanto, o técnico Felipe Luiz chegou a declarar numa entrevista pós-jogo, numa entrevista coletiva, que tinha a vontade, tem esse desejo de recuperar esse atleta. Será que é possível recuperar o Alan? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje? É depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Eu gostaria primeiro, antes da gente seguir para a análise, de pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, e também te convido a virar membro do canal falando de tática. Clica aqui em Seja Membro e você, a partir de R$5, somente R$5, você vai ajudar o canal a crescer e vai ter muitos benefícios em troca. Quer saber que benefícios são esses? Clica aqui em Seja Membro, você vai descobrir. É muita coisa, hein? Isso eu posso te garantir. Não é pouca coisa não, é bastante coisa, tá? Bom, vamos direto então ao assunto. Primeiro de tudo, calma, torcedores, calma. Não me cancelem, não fiquem aí com vontade de me xingar. Eu vou fazer uma análise aqui do Alan. Primeiro, para dizer para vocês o seguinte: não é bagre, não é um jogador horrível que maltrata a bola. Também não é um jogador que é um sem vontade. Já vi algumas pessoas falando assim: ah, ele não corre. Isso também não dá para dizer do Alan. O problema do Alan, para mim, passa muito mais por isso aqui, pelo mental. Vamos olhar aqui alguns lances do Alan, porque a verdade é o seguinte, gente. Vamos lá. O Alan teve um período em que ele jogou bem. Sim, houve esse período. Foi um recorte longo? Não, foi curto. Foram cerca de 8 a 10 jogos no máximo. Foi o período que o Flamengo jogou bem ali antes da Copa América. Vitória contra o Bolívar, vitória contra o Corinthians, vitória contra o Vasco. Ele se machuca nesse jogo contra o Vasco. Depois ele volta no jogo contra o Bahia, volta muito bem, entra no segundo tempo, muito bem nesse segundo tempo. Muda o jogo, ajuda a mudar aquele jogo. E depois ele de fato não consegue mais engrenar boas atuações. Mas dizer que o Alan é muito ruim, que ele briga com a bola, não é verdade. Eu vou mostrar aqui alguns lances para vocês que comprovam que não é isso. Não se trata de um bagre. Agora, se vai se recuperar ou se não vai se recuperar, aí já é uma outra questão. Eu vou primeiro mostrar os lances e depois, no final de tudo, a gente acaba de arrematar esse assunto, acaba de concluir essa análise aqui, beleza? Vamos lá então. Então o Alan é um cara que corre para frente muito bem, ele salta a pressão muito bem. E é um cara que cobre distâncias longas, tá? Então olha só esse lance aqui contra o Bragantino. Ele percebe que a bola está em disputa e ele sai lá de trás para vir aqui ser uma opção de passe. A bola acaba batendo nele aqui, ele cai. O passe não foi também muito apurado, mas ele saiu de lá para tentar disputar essa bola e acabou virando uma opção de passe. Ele é um cara que percorre longas distâncias e tem muita leitura para poder fazer coberturas mais longas, como essa daqui também, ó. Jogo contra o Corinthians, o goleiro Carlos Miguel ele fez uma reposição com a mão mais longa e ele, muito atento, foi ali, se deslocou, deu aquele carrinho ali e não deixou o Corinthians iniciar um contra-ataque. Aqui, mais um salto de pressão. Ele anda para frente, como eu já falei, muito bem e intercepta muito bem. Ele é um jogador de boa interceptação. Ele fecha o ano de 2024 como um dos principais interceptadores do Flamengo, como um dos principais roubadores de bola no campo do adversário. A gente vai ver ele aqui agora com o De La Cruz roubando bola também no campo do adversário. Ele tem isso muito presente no jogo dele, esse salto de pressão, esse andar para frente, tá? Então ele de fato faz isso muito bem. Aqui no jogo contra o Bahia, que eu comentei com vocês, que ele entrou bem também. Ele se movimenta bastante, ele cobre muita área. Ele não é aquele jogador pitbull, vistoso como o João Gomes, que dá muito carrinho e que ganha os duelos em força, como a gente estava acostumado, por exemplo, a ver com o João Gomes. Mas ele é um cara que cobre muita área. Então, no momento que ele estava bem na temporada, que tinha ele e o De La Cruz, eles cobriam muita área, funcionou muito bem essa dupla. Olha aqui, interceptando, aí vai se deslocar aqui para cobrir um outro atleta, gerenciando aqui uma desvantagem, cobre um, cobre o outro, marca o outro. Então, ele é um cara que se dedica em campo. Não dá para dizer que é aquele jogador que fica ali dando migué. Jogo contra o Amazonas, por exemplo, tá? Ele correndo para trás, o Flamengo tinha uma dificuldade ali no pós-perda daquele lado direito, e o Amazonas conseguiu progredir algumas vezes ali no contra-ataque, nas costas, exatamente aqui do Varela, tentava progredir aqui no seu lado esquerdo, do lado direito do Flamengo. E aí o Alan fazendo uma cobertura bem longa, correndo para trás, recuperando as costas. Ele é muito capaz também de fazer isso, mas tem que estar fisicamente bem, que nem sempre acontece, porque de fato é um atleta que se lesiona com uma certa frequência e tem que estar confiante. Isso aqui ele sabe fazer bem. Consegue correr para trás, consegue botar o pé na bola aqui num timing muito bom e consegue desarmar aqui o adversário. Um lance quase igual aqui, parecido, né? Em que ele vai fazer de novo uma cobertura, ó, vai ganhar em força aqui, vai meter a mão no adversário. Não é aquele duelo do João Gomes, mas ele consegue duelar em força também, até porque é volante, né? Volante tem que saber duelar em força minimamente. Aqui a gente vai ver o cruzamento que ele faz, que não sai muito bem, e aí mais uma cobertura longa.
mais uma prova de comprometimento do Alan. Aqui os jogadores do Flamengo estão meio assim, distraídos ali no centro da área, tá vendo? Olha o perfilamento corporal, a postura corporal ali dos atletas. Tá todo mundo meio assim, correndo para trás. Aliás, nem pensando em correr para trás, né? Tipo, a bola tá com o goleiro, eles estão de costas para a bola. E o Alan não, o Alan tá ligado ali. E me chama a atenção nesse momento que ele tá gritando ali. Dá para perceber que ele tá gritando com a turma, tipo, e aí, como é que vai ser? Vão correr ou não? E aí é feita a reposição pelo goleiro, ó. O Bolívar começa a sair no contra-ataque e ele consegue, ó, sozinho, gerenciar aqui uma situação de desvantagem e consegue interceptar aqui, consegue impedir que o Bolívar avance. Então, ele é, sim, um jogador comprometido. Aqui, uma situação em que dá para perceber que ele é um jogador de qualidade é quando ele temporiza essa jogada aqui, ó, espera o adversário se aproximar para dar um tapa e conduzir. Isso aqui não é qualquer jogador que faz. Assim, não é algo de outro mundo, mas, assim, Bagre não faz isso. O cara tem que ter um mínimo de qualidade de entendimento. E aqui dava para ver que ele estava com confiança. O Alan precisa de confiança para poder fazer isso aqui. Temporizar, esperar o adversário se aproximar, para aí sim dar um tapa, acelerar no contramovimento e progredir aqui, achando um passe aqui no apoio. Aqui mais uma jogada também que ele vai ter muita coragem de jogar no meio de dois, vai esconder a intenção e vai progredir aqui, ó. Então isso aqui passa muito pela confiança. O jogador sem confiança não consegue fazer isso. E o Alan me parece ser um cara que, quando não consegue estar confiante no próprio taco, no próprio jogo, de fato ele vai tendo dificuldade de executar esse tipo de ação, de ter esse tipo de comportamento. Algo que se destaca muito positivamente no jogo do Alan, na minha visão, é isso aqui. Ele gira e joga com muita coragem e ele tem essa bola longa na profundidade muito boa, tá? Ele tem essa bola muito boa. Tanto essa bola na profundidade, quanto também essa aqui, ó, essa diagonal aqui. E, gente, tem que ter qualidade para fazer isso aqui, tá? Ele bate nessa bola aqui com o lado de fora do pé, dá uma fatiadinha aqui, faz uma trivelinha, né? E a bola vai na força certa, rasante, morrendo aqui no Bruno Henrique, tá? Ele é bom nessa bola. Mais uma bola aqui contra o Amazonas também, ó, tá? Na profundidade, ó. Então, assim, pô, não é Bagre. Bagre não faz isso aqui, cara, tá? Jogador de qualidade é que faz isso aqui. Então o Alan não é um jogador vistoso, de passes incríveis, mas, pô, isso aqui não é fácil fazer, tá? Não é qualquer um que sai fazendo isso aqui. Isso aqui de primeira, ó. Isso aqui de primeira, dando um tapa lá do outro lado, lá na vantagem, já deixando o companheiro em contra um, tá? Essa jogada aqui é bem bonita, bem difícil, tá? Bem difícil essa jogada que a gente acabou de ver aqui agora. Aqui, mais uma diagonal, ó. Aqui, na verdade, ele vai achar um passe dentro, um passe progressivo. Ele também é um dos jogadores que mais acertou passes progressivos pelo Flamengo na temporada 2024, tá? Passe com coragem aqui, ó, no entrelinhas, tá? Então ele acha esse tipo de passe. Talvez não tenha a mesma qualidade que o Pulgar tem para fazer esse tipo de jogada aqui, esse tipo de passe. É claro que o Pulgar é mais capaz de fazer passes mais difíceis, esse passe rasante que vai quebrar a linha, que vai achar o companheiro numa vantagem aqui no entrelinhas. Mas o Alan também consegue, também tem essa capacidade aqui, ó. Achando esse passe aqui pro Pedro, tá? Então, não é que ele é uma negação para fazer isso. Olha aqui de novo uma diagonal que ele vai achar de um lado para o outro, tá? Então, ele é um cara que lê bem os espaços, lê bem as vantagens, consegue fazer o passe já no ponto futuro aqui pro companheiro. Inclusive, esse último passe que eu vou mostrar aqui para vocês é um passe também já no ponto futuro, já lá, para o adversário pegar essa bola já no espaço. Dizer que ele é um cara que briga com a bola não condiz com a verdade, gente, tá? Aqui, inclusive, um lance bem legal, porque ele vai apontar pro Vinha, onde é que o Vinha tem que atacar o espaço, o que o Vinha tem que fazer, e vai receber essa bola aqui e vai tentar um cruzamento. Então, gente, a questão do Alan é a seguinte. Como eu já falei, passa muito pelo mental, porque ele se recuperou de uma contusão, que ele nem ficou tanto tempo fora. Vinha bem, entrou bem contra o Bahia, e depois entrou numa espiral negativa, que ele não conseguiu mais sair, e não dá para entender muito bem porquê. Aparentemente, como eu também já falei, é um atleta que, quando tem uma, duas, três atuações ruins, assim, não consegue superar com muita facilidade. O próprio Felipe Luiz já falou isso também numa coletiva, né? Que é muito assim o esporte de alto nível. Você demora muito para chegar no nível de confiança, mas você perder é um estalo, é rapidinho. Então, me parece que o Alan é um cara mais suscetível a isso. Ele é realmente um cara mais frágil mentalmente, dá para dizer assim, né? Que tem mais dificuldade de achar a confiança e se manter com a confiança. Além disso, o futebol do Alan não é um futebol que a maior parte da torcida do Flamengo consiga entender, porque ele nem é esse cara que vai achar esses passes tão espetaculares como o Pulgar acha, e também não é esse cara de força que vai desarmar, que vai dar tanto carrinho, como é, por exemplo, o João Gomes, né, que foi o exemplo que eu dei aqui na análise. Então ele faz um jogo muito silencioso, não é um jogo tão vistoso, é um cara que faz pouquíssimo gol, que não finaliza tanto assim pro gol. Então ele é um cara que gera jogo, que vai gerar a linha de passe, que vai fazer o jogo andar, se movimenta muito, facilita muito o jogo em saída de bola, especialmente porque se movimenta muito, tem muito entendimento dos espaços, das vantagens. Então é um cara que faz um jogo um pouco silencioso, que a gente aqui que analisa o jogo com um pouco mais de profundidade consegue entender qualidade, mas o torcedor médio
nem tanto. E tudo bem, tá tudo bem, não tem problema. A gente está aqui para isso, para tentar mostrar aqui alguns detalhes, algumas nuances para vocês. Esse é o nosso papel aqui. Então, será que dá para recuperar? Pergunta que fica, né? Será que dá? Talvez sim. E aí, no caso do Alan e no caso do Felipe, eu vou dar esse voto de confiança pro Felipe, pro Boto, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não tem nada de propostas pro Alan, ainda não tem nenhuma situação dele sair. Então, a princípio vai ficar. E o Felipe, como eu disse no início desse vídeo, chegou a mencionar numa coletiva que tem o desejo de recuperar esse atleta. E aí, se o Felipe diz que tem a vontade de recuperar o atleta, e se ele tem essa vontade é porque ele entende que é possível, eu vou dar esse voto de confiança pro Felipe. Quem sou eu para dizer aqui que o Felipe não tem que fazer isso, né? Eu me dou o direito de discordar, às vezes, dos técnicos do Flamengo, do próprio Felipe, enfim, de quem for. A gente se dá esse direito aqui, obviamente, mas tem algumas situações que eu acho que vale a gente deixar na mão do técnico, dar o voto de confiança, né? Então, se o Felipe tem essa ideia de tentar recuperar o Alan, então que assim seja, então que assim ele o faça, né? E tomara que dê certo. Tomara que dê certo, melhor para o Flamengo, porque o Flamengo investiu um dinheiro nesse cara, pagou 7, 8 milhões de euros, né, na época, para tirar do Atlético Mineiro. Então, tomara que dê certo, porque senão acaba sendo um investimento quase que perdido aí. E aí, se ele, no meio do ano, ainda não tiver conseguido entregar um futebol ao nível do que ele mesmo pode apresentar, porque ele apresentou um futebol de muito bom nível lá no Atlético Mineiro, isso também precisa ser dito, né? Mas se ele não conseguir apresentar esse nível de futebol que ele já apresentou e que o Flamengo precisa que ele apresente também, chegar no meio do ano ele não estiver conseguindo jogar bem, senta lá o bumbum na mesa com o José Boto, com o Felipe Luiz, com o Bap, com quem quer que seja, e tenta achar um acordo e falar, ó, cara, não dá, você não está conseguindo entregar, talvez seja melhor você achar um outro caminho, um outro clube, porque realmente aqui a torcida já também não suporta mais. Esse início de ano, com esses jogos de nível competitivo mais baixo, de carioca, de início de temporada, é o momento ideal para você tentar injetar confiança no jogador, botá-lo para jogar contra equipes de nível competitivo mais baixo, para que ele assim ganhe confiança. Então, eu acho que é isso que o Felipe vai fazer. Vamos ver se vai dar certo. Volto a dizer, torço para que dê, e a gente vai estar aqui analisando e sempre trazendo aqui essas análises para vocês. E atenção, importante, não se esqueçam de algo muito importante para esse vídeo. Vocês podem discordar, vocês podem achar o Alan o pior jogador do mundo, mas atenção aqui nos comentários, hein? Não vai querer me xingar porque eu estou dizendo que talvez faça sentido tentar recuperar o jogador e que ele não é bagre, que ele joga um futebol de um bom nível. Ele pode apresentar sim um futebol de bom nível. Não adianta querer me xingar e dizer que eu sou maluco, não sei o quê, porque não vou nem ler, vou até banir do canal dependendo do nível de grosseria que for dito aí nos comentários, tá? Que eu não tenho muita paciência, eu não tolero muito esse tipo de postura, não. Então, discordar de mim, tudo bem. Fala, pô, não gosto do Alan, acho que já deu, acho que não faz sentido recuperar, não entregou, pô, obrigado, tchau, obrigado, pode seguir a carreira, beleza. Pode deixar esse comentário aí sem problema nenhum. Olha, Rafa, eu discordo de você, acho que, pô, não tem a qualidade necessária para jogar no Flamengo, não dá mais. Tranquilo, agora, vir aqui, me esculhambar, porque eu tenho uma visão que é estritamente técnica, que é baseada em dados, que é baseada em observação minuciosa sobre o jogo, aí não vai dar. Então só fica ligado para a gente manter aqui o decoro, tá? Manter aqui o nível alto que a gente se propõe a manter aqui no canal Falando de Tática. Fechado? Obrigado mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vira membro do canal Falando de Tática. Apenas R$ 5 por mês, você não vai se arrepender. Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui.